Que você me responda essa pergunta agora. Se você continuar vivendo exatamente como você tem vivido hoje, quem você vai ser daqui a 12 meses? Pensa bem aqui comigo. O que mudou na sua vida de janeiro até agora, final do ano? Você tá mais perto dos seus sonhos, das metas que você colocou lá no início do ano, ou você tá mais distante delas? Porque a verdade, ela é dura, mas ela precisa ser dita. Ficar onde você está hoje custa mais do que você tentar. E isso não é sobre dinheiro, não é sobre oportunidades, é sobre o que você está perdendo de você mesma um pouquinho todos os dias. E eu descobri isso da pior forma possível. Por anos, eu acreditei que trabalhar duro era o suficiente. Eu acreditava que eu tinha que trabalhar duro. Por anos, eu fui empurrando com a barriga com aquele depois eu mudo. Só que quando eu me dei conta, os meus sonhos eles estavam morrendo em silêncio. E hoje nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre o preço real da estagnação. E se você ficar comigo até o final, eu te garanto que você vai arrumar um meio aí, ó, de virar essa chave sem ficar esperando um momento perfeito. E eu tenho certeza que você conhece essa sensação de estar cansada, mas tô segura. Porque o seu trabalho, ele paga as suas contas, paga o seu aluguel, o seu carro, a sua comida, então tá tudo bem. Só que essa segurança, ela na verdade é uma ilusão. Eu lembro das manhãs em que eu acordava cansada do dia anterior e eu tinha que sair para mais um dia exaustivo de trabalho na faxina. Aí eu olhava para minha conta bancária para tentar me animar um pouco e eu pensava, é isso mesmo, eu vou viver assim para sempre? Que o que ninguém nos conta é que a gente ficar no lugar que é certo demais, mas no caminho errado, isso é muito mais doloroso do que você se arriscar. Porque quando a gente acha que a gente está segura, o tempo vai passando, os sonhos vão se distanciando e a vida ela cobra juros assim que são absurdos. E lá no livro de Salmos, no capítulo 90, versículo 12, ele diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Cada dia que você passa da sua vida sem ação é uma oportunidade que você está desperdiçando. É um passo a mais que você dá para longe da vida que você nasceu para viver. E essa inércia, ela é traiçoeira. Ela é silenciosa e quase imperceptível. Você acorda todos os dias, faz as mesmas coisas e pensa, amanhã vai ser diferente. Só que, na verdade, esse amanhã ele nunca chega sozinho. Para aceitar cada vez menos. Ela acaba nos convencendo de que sonhos grandes são para os outros e não para a gente mesmo. E eu passei anos assim, trabalhando, me esforçando e acreditando que isso bastava. Só que cada esforço que eu dava sem uma direção, sem clareza, acabava me deixando mais cansada e mais frustrada. E o preço que a gente paga por isso, ele é alto. Os sonhos eles vão ficando cada vez mais distantes. Nossa esperança ela começa a minguar. E o pior, a gente se acostuma sempre com menos. E sabe o que é mais cruel? A gente nem percebe que está pagando esse preço. E essa dor de ficar parado sempre no mesmo lugar, ela é silenciosa, mas ela é real. É aquela sensação de não estar vivendo plenamente tudo aquilo que você tem para viver, mesmo que você faça tudo certo na visão dos outros. Eu lembro de dias e noites em que eu chorava sozinha, pensando que eu estava falhando em alguma coisa, só que na verdade, o problema é que eu estava parada no lugar errado. E essa dor que a gente começa a sentir, ela se manifesta assim, com cansaço constante, aquela sensação de que tá faltando algo, uma frustração que a gente tem com a própria vida que a gente vive e a comparação com quem já avançou, com quem já tá à frente de você. Só que é nesse momento que muitas desistem. E desistir é mais caro que tentar. Porque cada dia que você se conforma e desiste, um dia a mais que você se afasta do que poderia realmente ser. E o seu tempo, ele é o recurso mais poderoso que você tem. Só que ele também é o mais cruel, porque ele não espera por ninguém. O tempo ele não perdoa quem fica parado no mesmo lugar. Porque enquanto você tá aí procrastinando ou esperando aquele momento certo, a vida ela continua seguindo. Eu perdi meses preciosos, sempre me enganando. Semana que vem eu começo. Mês que vem eu vou fazer diferente. E quando eu olhei para trás, foi que eu percebi o que tinha passado. Cada decisão que você tem adiado
é um investimento para o seu futuro que você não tem feito. Cada hora que você gasta paralisada é o preço pago pela vida que você podia estar vivendo. Só que a boa notícia que eu tenho para te dar é que não é tarde demais. Nunca é tarde demais para você começar. Você pode virar essa chave, você deve virar essa chave hoje mesmo. E você não precisa mudar tudo que te incomoda de uma vez. Você não precisa ter coragem perfeita. E muito menos você não precisa esperar a aprovação de ninguém. Tudo que você precisa é de uma decisão. Você precisa decidir que a vida que você quer é mais importante do que o medo que você tem de errar. O medo do e se não der certo? Se não der certo, você recomeça quantas vezes forem necessárias. Eu comecei com pequenas ações, organizando meu dia, priorizando sonhos ao invés de qualquer tarefa aleatória sem sentido e principalmente acreditando que era possível. Eu deixei de acreditar no que a maioria das pessoas me falam. Sabe aquele efeito manada? Todo mundo faz, você acha que é só aquilo que existe? Era assim que eu me sentia. Quando eu comecei a trabalhar na faxina nos Estados Unidos, tudo que eu ouvia era que para ganhar dinheiro nos Estados Unidos, a mulher tinha que fazer faxina. O homem trabalhando na construção e a mulher na faxina. Então foi isso que eu coloquei na minha cabeça e assim eu segui a minha vida por 8 anos, achando que todo mundo ganhava dinheiro daquele jeito, que era a única forma de ganhar dinheiro e de viver aqui, e que eu também teria que viver daquela forma. E eu fui me conformando, e eu fui empurrando com a barriga os meus sonhos. Só que a partir do momento que eu passei a acreditar que era possível viver de outra forma, que eu não precisava viver como muitas pessoas viviam há 20 anos, 30 anos aqui, cheias de problemas de saúde, sem se cuidar e se matando na faxina, quando eu passei a acreditar que era possível deixar isso, o efeito foi transformador. Sabe por quê? Porque movimento, ele atrai oportunidade, ele atrai energia, ele atrai clareza. E aí, de repente, você começa a perceber que o preço de ficar parado era muito maior do que qualquer esforço que eu fizesse para continuar. Porque quando você decide não agir, você está pagando com a sua energia emocional. Os dias eles se tornam mais longos, mais cansativos. Cada manhã que a gente acorda sem propósito algum é um lembrete de que a gente está vivendo só no piloto automático. E eu me lembro do tanto que isso me afetou. Tinha um vazio profundo no fim do dia. Eu olhava para as minhas mãos, que muitas vezes eu tinha calos nas mãos aqui. Eu pensava, eu fiz tanto para quê? A motivação, ela desaparecia. A esperança era algo que parecia impossível de manter. E sabe qual que é o ponto mais cruel? Que esse preço, ele não aparece no seu extrato bancário. Você não consegue medir isso em dinheiro. Ele começa a se manifestar em noites sem sono, ansiedade constante, nos seus sonhos que só ficam no papel e não saem do seu coração. A cada dia que você se conforma, você vai se acostumando mais com menos. Com menos alegria, com menos confiança, com menos força. E esse é o verdadeiro custo de você continuar parado exatamente onde você está. A procrastinação, ela é traiçoeira. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui de como você vencer a procrastinação. E ela é traiçoeira porque ela parece inofensiva. Só mais um dia, depois eu faço. Só que esse depois eu faço vira uma bola de neve gigante. E eu vou te falar que eu era expert nisso. Eu vivia adiando projetos que podiam mudar completamente a minha vida. Projetos eu tinha, eu só não tirava do papel. E eu tava sempre dizendo pra mim mesma que ainda não era a hora. Acabava sempre perdendo oportunidades que apareciam assim de forma inesperada. E cada vez que eu adiava, eu pagava com frustração, com tempo perdido. E o tempo ele não volta. E é aí que entra a parte mais difícil, que é a consequência desse preço. Porque no fundo você sabe que você podia estar mais perto do seu sonho. Só que você continua na sua mesma rotina, se conformando. E isso dói, e dói porque você sabe que você nem tentou de verdade. Só que o que às vezes a gente não percebe é que um hábito de estagnação ele vai gerando outro. Porque se você não decide mudar de emprego, você vai continuar com o mesmo salário limitado. Se você não decide cuidar da sua saúde,
pequenos probleminhas que você tem ali vão se tornando problemas maiores. E se você não investe em você mesma, a sua autoestima diminui. E aí, de repente, quando menos a gente percebe, a vida parece uma sequência de oportunidades perdidas. E você percebe o quanto tudo isso se conecta à sua rotina, aos seus hábitos, às suas escolhas, e o preço só continua subindo. E eu percebi isso quando eu olhei para trás e eu notei quantos sonhos eu deixei de lado, quantos projetos que eu tinha que eu nunca concluí, quantas portas que eu não abri por medo ou só por comodismo, por medo de sair da minha zona de conforto, por medo de me arriscar, por medo do que os outros iriam falar se não desse certo. E a pergunta que eu quero te fazer aqui agora é: quanto mais você ainda está disposta a pagar para continuar onde você está? Porque a sua vida, ela começa ou ela recomeça com pequenas decisões. E você não precisa esperar o momento certo para agir. Pode começar pequeno. Primeira coisa que você precisa é ter clareza do que você quer. Então você tem que definir um objetivo claro. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Já ouviu essa frase? É exatamente isso. Você tem clareza do que você quer, de onde você quer estar daqui a 12 meses? Ou você escolhe pegar qualquer caminho, o caminho que todo mundo pega? Outra coisa que você precisa fazer é cortar pequenas distrações que vão te tirar da sua rota. E todos os dias, quando você levantar, você tem que ter a decisão e a ação de fazer pequenas coisas no dia que vão te levar para mais perto da pessoa que você quer se tornar daqui a 12 meses. Porque uma ação, ela gera outra ação. E quando você olha para trás, você vai perceber: eu não sou mais a mesma de antes. E lembra do mais importante aqui desse vídeo todo. O preço que você estava pagando por ficar onde você estava é muito maior do que esse esforço que você está tendo para começar. E eu vou ser muito honesta com você, quando eu comecei, quando eu resolvi virar essa chave, não foi fácil, por várias vezes eu pensei em desistir. Tinha dias que a rotina me puxava para trás, tinha dias que eram tantas dúvidas que eu me sentia travada para fazer qualquer coisa. Só que aí, quando esses dias eles apareciam, eu me lembrava do preço de ficar parada. E aí eu pensava assim: eu posso continuar vivendo menos do que eu mereço, ou eu posso tentar me dar a chance de aprender? E aí, quando você se faz essa pergunta, você na hora levanta e age. É isso que eu quero que você faça a partir de agora. Mistura essa reflexão com a sua ação. Quando você se sentir desmotivada, lembra do preço que você paga em ficar parada. E aí você levanta e age. Isso vai te dar força para agir. Você precisa transformar a sua energia em movimento, porque movimento gera movimento. Agora eu quero que você pare aqui comigo por um minuto e reflita. Qual é o hábito invisível que você tem que tem te mantido no mesmo lugar? Quais são as escolhas que você está adiando já há tempo? Quanto você já pagou na sua vida por medo ou por procrastinação? Se você puder, escreve isso em algum lugar para que você tenha clareza disso. Porque o primeiro passo para a sua mudança é você identificar qual é o problema que gera isso. E a boa notícia que eu posso te dar é que você tem poder, você pode tudo o que você quiser. Esse poder que você tem dentro de você, ele muda histórias, ele muda rotinas, ele muda os seus resultados. Recapitular aqui tudo que a gente falou, o preço que você paga por ficar onde está, ele é alto demais. Ele é silencioso, ele é invisível, mas ele é real. O tempo, ele não perdoa, ele não volta. Esse tempo que você está deixando de dar um passo a mais em direção a ser a pessoa que você quer ser no próximo ano, ele vai te custar muito caro. Só que a boa notícia é que nada está perdido. Você pode começar agora, você pode mudar essa situação ainda hoje, dando o primeiro passo, que é a decisão. Você precisa decidir agir. Você precisa decidir ser uma pessoa diferente no próximo ano. Porque isso tudo, essa falta de ação tem custado os seus sonhos não realizados. Quantos sonhos você deixou para trás, você deixou de acreditar que era possível? Por medo. Mas a partir de hoje, se você tomar a decisão certa, decidir agir, decidir que você não aceita mais o menos e assumir pequenas decisões que vão te dar grandes resultados, isso muda tudo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte para que ele possa chegar para mais pessoas e comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Eu escolho o meu futuro.
E se você ainda não faz parte dessa comunidade que nós estamos criando aqui, de pessoas que querem melhorar de vida, que querem ter uma vida diferente, que não aceitam menos do que aquilo que merece, já se inscreve aqui no canal e vamos comigo para o próximo vídeo.